No coração da floresta mais densa do planeta, algo respira por baixo da terra. Não são raízes, não são rios, são memórias enterradas, relatos esquecidos, mapas apagados, ruínas que insistem em existir, mesmo quando a história tenta negá-las. Há quem diga que sob a Amazônia existe uma cidade, uma civilização avançada, apagada dos livros, mas não do solo. O nome dela é Ratanabá. E se ela for real, nada do que sabemos sobre a humanidade permanecerá de pé. A Amazônia é mais do que uma floresta. Ela respira como um organismo antigo, pulsando memórias enterradas, devorando vestígios, engolindo segredos. Seus rios não seguem lógica, serpenteiam como veias de um gigante adormecido. Ali, o tempo não passa, ele se dobra. E sob essa vastidão verde, há mais do que raízes, há silêncio. E o silêncio da Amazônia costuma esconder histórias que ninguém deveria ouvir. Por séculos, exploradores entraram nessa mata em busca de riquezas, glória, respostas. Mas muitos jamais voltaram. Não foram mortos por animais, doenças ou armadilhas naturais, mas por algo que não se nomeia. A floresta guarda. E aquilo que ela guarda, ela protege com violência. Há rumores entre os povos da floresta sobre lugares onde a vegetação para, onde as árvores crescem em linhas perfeitas e onde o som desaparece como se o próprio ar fosse vigiado. Mapas antigos mostram vazios inexplicáveis no coração da Amazônia. Áreas que satélites evitam, registros que somem das mãos de pesquisadores, expedições que são discretamente canceladas sem explicações. O mistério é denso, sufocante, e os poucos que ousam questionar somem do noticiário como se nunca tivessem existido. Alguns chamam isso de mito, outros de coincidência. Mas há quem chame pelo nome que quase ninguém ousa pronunciar: Ratanabá. As primeiras menções surgiram em sussurros. Uma cidade esquecida, construída por uma civilização que dominava a tecnologia avançada antes mesmo do surgimento de Roma, do Egito ou da própria história escrita. Não se trata de pirâmides cobertas por musgo, mas de estruturas milenares, feitas de materiais desconhecidos, conectadas por túneis, pontos energéticos e algo ainda mais difícil de aceitar: inteligência e propósito. A selva amazônica, então, não seria apenas o pulmão do mundo, mas também sua memória enterrada. Um cofre natural criado não apenas pela natureza, mas talvez por aqueles que quiseram esconder algo ou alguém. E é nesse cofre, envolto em lendas, mapas apagados e silêncios perturbadores, que começa a trilha para a maior cidade perdida das Américas. Em 1925, um homem obcecado pela ideia de uma civilização perdida se embrenhou na selva com um mapa na mão, fé nos olhos e uma sentença nas costas. Seu nome era Percy Harrison Fawcett, coronel britânico, explorador incansável e talvez a primeira vítima moderna de Ratanabá. Ele a chamava de Cidade Z, um nome simples para algo que ele dizia ser grandioso demais para ser descrito com precisão. Fawcett acreditava que essa cidade perdida não era um mito indígena, nem uma alegoria, mas um vestígio real de uma civilização com arquitetura, conhecimento astronômico e organização social muito além do que os livros de história estavam dispostos a aceitar. Suas anotações mencionam templos escondidos, estruturas ciclópicas e uma estranha presença sentida no ar, como se o próprio ambiente observasse seus passos. Sua última expedição, ao lado do filho Jack, mergulhou em uma região que, décadas depois, seria identificada como rota próxima de onde hoje se especula a localização de Ratanabá. E então, silêncio. Nem corpos, nem pistas, nem rastros. O exército britânico se negou a buscar. O governo brasileiro recuou. E as poucas expedições de resgate que tentaram encontrá-lo desapareceram também, ou retornaram sem memória do que viram. O caso Fawcett se tornou lenda. Mas lendas nem sempre nascem da imaginação. Muitas vezes são plantadas sobre verdades que não devem crescer. O mapa que ele usava era baseado em registros coloniais portugueses do século XVI, onde se fala de cidades com colunas douradas e vastos complexos de pedra.
E se ele não estivesse apenas certo, mas perto demais? A maldição da cidade Z não é apenas o desaparecimento. É o vazio deixado por ele. Um buraco na história oficial. Um silêncio incômodo que ecoa entre arqueólogos, indígenas e militares. Fawcett talvez tenha encontrado algo que jamais deveria ser encontrado. E se o que chamamos de Ratanabá for, na verdade, aquilo que ele viu e foi impedido de contar? Espalhadas pelo coração da floresta estão marcas que não combinam com o isolamento que a história oficial atribui aos povos antigos da Amazônia. Estruturas com formas geométricas perfeitas, estradas retas por quilômetros, platôs artificiais, canais simétricos que desafiam explicações naturais. Mas esses registros não aparecem em livros didáticos, são varridos para longe dos olhos do público, como se mostrar fosse perigoso. Em 1977, uma equipe aérea que sobrevoava a região entre Acre, Rondônia e o norte do Mato Grosso registrou imagens de gigantescos geóglifos traçados no solo com precisão milimétrica. São dezenas, talvez centenas, de círculos, quadrados e caminhos interconectados. Quem os construiu? Com que ferramentas? E por quê? A resposta oficial: rituais indígenas. Mas a floresta raramente desenha com régua. Em locais remotos, há rumores de pedras cortadas com precisão impossível para ferramentas de pedra, blocos alinhados com o movimento solar e ruínas encobertas por árvores tão antigas quanto o esquecimento. Há relatos não documentados, ou melhor, censurados, de arqueólogos que encontraram objetos metálicos, inscrições que não pertencem a nenhum idioma conhecido e túneis que desaparecem no subsolo como veias de uma cidade oculta. E então surgem os silêncios forçados, sítios arqueológicos interditados sem explicação, escavações descontinuadas repentinamente, imagens de satélite removidas das plataformas públicas. O que está sendo escondido no centro da floresta? Por que estruturas que poderiam reescrever a história da América Latina são tão meticulosamente ignoradas? Talvez porque elas apontem para algo ainda maior do que os próprios arqueólogos imaginam. Um sistema urbano subterrâneo, conectado, energético. Algo que não se enquadra em nenhuma linha cronológica. E é nesse vazio entre a descoberta e a revelação que a teoria de Ratanabá começa a se moldar. Porque essas ruínas não são apenas pedras, são alertas antigos, deixados por uma civilização que pode ter vivido, ou ainda viver, sob nossos pés. Ratanabá não é um nome encontrado em documentos antigos, ao menos não oficialmente. Ele surgiu nas sombras da internet, em fóruns alternativos, arquivos desclassificados, depoimentos sussurrados por quem afirma ter visto o que não deveria. Mas o que começa como rumor se transforma em padrão. Há consistência demais no absurdo. E conforme os relatos se acumulam, Ratanabá deixa de ser teoria e se torna ameaça para quem controla a verdade. Segundo essa teoria, Ratanabá seria uma metrópole subterrânea, construída por uma civilização tecnologicamente avançada, anterior a qualquer povoamento conhecido na América. Um povo que dominava a energia da Terra, compreendia os campos magnéticos e vivia em sintonia com uma ciência que hoje ainda parece mágica. Alguns sugerem que ela foi parte de uma rede global, conectada a outras cidades como Atlântida, Mu ou até locais sob o Himalaia. Descrições falam de túneis de centenas de quilômetros ligando pontos estratégicos da Amazônia, estruturas em camadas abaixo da terra, pirâmides enterradas, tecnologia cristalina, dispositivos energéticos baseados em som e frequência. Relatórios não oficiais indicam até mesmo presença de materiais com propriedades desconhecidas, metais que não oxidam, estruturas com condução de energia inexplicável. A hipótese mais ousada? Ratanabá não foi abandonada, foi ocultada, por escolha própria ou por uma força maior. E o que hoje chamamos de selva seria o disfarce perfeito, uma floresta propositalmente deixada para proteger uma cidade que jamais deveria ser redescoberta. A vegetação, nesse contexto, seria como um escudo orgânico, uma muralha viva entre nós e uma verdade esquecida. Se essa civilização existiu, ela não foi destruída. Ela se recolheu
E talvez o motivo pelo qual Ratanabá permanece enterrada seja porque o mundo atual não está preparado para o que ela pode revelar. O que separa a ficção da história, muitas vezes, é quem tem permissão para contar. E quando se trata da Amazônia, a história parece ter sido escrita com buracos cuidadosamente posicionados. Viajantes do século XVI relatavam cidades de pedra, avenidas arborizadas, jardins suspensos e torres douradas. Eram ridicularizados. Hoje, esses relatos são vistos com outros olhos. O explorador espanhol Francisco de Orellana, em 1542, afirmou ter cruzado o rio Amazonas e encontrado civilizações ricas, bem organizadas, com estruturas monumentais. Durante séculos, seus relatos foram tratados como exagero, alucinação de um homem perdido. Mas a ciência recente descobriu, através de imagens de satélite e escavações, vestígios de urbanização complexa exatamente onde ele havia dito. Afinal, quem estava mentindo? Mapas coloniais portugueses, ignorados por gerações, mostram regiões do Brasil marcadas como zonas proibidas ou terras de povos ocultos. Em alguns deles, símbolos enigmáticos aparecem no coração da floresta: círculos, cruzes, geometrias sagradas. O curioso é que muitos desses locais coincidem com áreas atualmente militarizadas, sob domínio da União, e inacessíveis ao cidadão comum. Além disso, inscrições rupestres encontradas em cavernas no sul da Amazônia trazem símbolos que não pertencem a nenhuma tradição indígena conhecida. São formas geométricas com padrão binário, mandalas alinhadas com constelações e figuras humanoides de proporções estranhas. Alguns pesquisadores independentes sugerem que essas inscrições seriam parte de um sistema de navegação usado para guiar quem conhece o caminho, até Ratanabá. Mas talvez o mais chocante seja o que está nos mapas celestes. Algumas constelações desenhadas por culturas amazônicas antigas se alinham com a posição dos supostos túneis subterrâneos. Seria coincidência? Ou os povos da floresta estavam indicando o caminho para baixo? Um caminho que aponta para uma civilização soterrada não pelo tempo, mas por uma decisão deliberada de mantê-la no escuro. Se há algo enterrado sob a floresta, alguém já sabe. E não é de hoje. Diversas áreas da Amazônia estão sob controle militar direto. Zonas onde civis não entram, onde drones não voam, onde imagens de satélite misteriosamente perdem qualidade. O argumento oficial é proteção ambiental e soberania nacional. Mas o que estaria realmente sendo protegido? Fontes independentes afirmam que nos últimos 20 anos houve aumento expressivo da presença militar em áreas remotas da floresta, especialmente em regiões onde se reportam ruínas, formações incomuns e atividades geológicas anômalas. Testemunhas falam de helicópteros que sobrevoam locais isolados, luzes que surgem à noite no meio da mata e comboios entrando e saindo de clareiras que nem aparecem no mapa. Mais alarmante ainda são os relatos, não confirmados mas recorrentes, de túneis sendo escavados em silêncio. Não túneis ilegais, mas corredores estruturados, reforçados, operados com equipamento pesado e absoluto sigilo. Como se houvesse algo subterrâneo sendo acessado, monitorado, ou, pior, extraído. E quem tenta se aproximar encontra bloqueios, ameaças ou desaparece da narrativa. Alguns afirmam que há uma verdadeira guerra invisível acontecendo sob a floresta. Uma corrida por tecnologias antigas, estruturas energéticas ou registros de uma civilização que pode mudar a compreensão humana sobre o tempo, a história e a origem da própria vida. O que está enterrado ali vale mais do que ouro, mais do que petróleo, vale mais do que a própria verdade. E é por isso que ninguém fala. Por isso que Ratanabá é taxada de teoria da conspiração. Porque admitir sua existência significaria abrir uma ferida impossível de controlar. Uma civilização perdida, altamente avançada, escondida no coração da Amazônia, sendo explorada por aqueles que juraram defender a floresta. Mas talvez a floresta não precise de defesa. Talvez ela só queira ser deixada em paz, com seus segredos. E se tudo isso não for exagero? E se a cidade perdida da Amazônia
não for um mito infantil, mas uma memória enterrada, sufocada por folhas, terra e medo? E se Ratanabá não só existiu, mas ainda pulsa, viva e intocada, protegida por uma camada de silêncio que ninguém ousa atravessar? Pense nas implicações. Uma civilização avançada, com tecnologia energética, domínio astronômico, estruturas subterrâneas, comunicação simbólica com o cosmos, e tudo isso antes dos grandes impérios, antes do Egito, da Mesopotâmia ou das rotas de colonização. Se for verdade tudo o que nos contaram sobre a história da humanidade, precisa ser reescrito. E por isso talvez a floresta continue tão cuidadosamente ignorada. Não pela sua biodiversidade, mas pelo que guarda no ventre. E porque os olhos que veem demais acabam sendo fechados. Uma cidade com esse poder jamais seria revelada ao público, a não ser que já estivesse sendo utilizada em segredo. E se o que está enterrado em Ratanabá for mais do que ruínas? E se for uma chave para algo que conecta o passado à origem da vida, ou a portais que a nossa ciência ainda não compreende? E se for a prova final de que não estamos sozinhos e nunca estivemos? Ou pior, que fomos feitos para esquecer? A Amazônia sussurra, o solo esconde, a história nega, mas Ratanabá talvez esteja esperando, e o mundo talvez não esteja preparado para lembrar.